Colocamos alguns desafios anatômicos na página do Instagram da NatoEqui e nesse vídeo nós estaremos entendendo um pouco do raciocínio clínico e da anatomia aplicada às estruturas que foram citadas. Então, primeiro vamos reconhecer qual que era a articulação que estava sendo abordada nesse desafio anatômico. Olhando para a peça de um membro torácico de um equino, nós conseguimos visualizar muito bem esse osso maior, que é o metacarpo, e junto deles nós temos dois metacarpos acessórios, que de medial para lateral fica o segundo metacarpiano, o terceiro, que é o maior e o principal, e o quarto metacarpiano, que é o mais lateral. E esse grande osso vai se articular com a primeira falange, lembrando que nós temos três falanges aqui, a primeira, segunda ou terceira, ou falange proximal, média e distal, sendo que a distal fica localizada dentro do casco, a segunda já fica na região de quartela junto com uma porção da primeira falange, e o aspecto proximal dessa primeira falange articula com o metacarpiano para formar a articulação metacarpo-falangiana, ou então popularmente conhecida como boleto. E nessa articulação do boleto existem dois ossos no aspecto palmar que se articulam com os côndilos do osso metacarpiano, que são os sesamóides proximais. Lembrando que o sesamóide distal, também chamado de navicular, ele é único e fica localizado dentro do casco. Enquanto no boleto nós temos dois ossos sesamóides proximais, que um é lateral e o outro é medial. Lembrando que o medial ele é ligeiramente um pouco maior do que o lateral. E olhando mais de perto a articulação metacarpo-falangiana, o aspecto distal do osso metacarpiano vai possuir três superfícies ósseas, superfícies que estarão se articulando com os côndilos da primeira falange. E essas superfícies são os côndilos medial e lateral, e entre eles uma superfície mais saliente chamada de crista sagital. E se olharmos em uma vista lateral ou medial, conseguiríamos ver muito bem que a crista sagital fica bem mais insinuada do que a linha dos côndilos. E a extremidade proximal da primeira falange vai se articular com o metacarpiano através de duas superfícies côncavas, que são os côndilos da primeira falange. E no aspecto dorsal vai possuir duas saliências ósseas chamadas de eminências dorsais, inclusive um ponto muito comum de fragmentos. E já no aspecto palmar, o que nós vamos encontrar são os epicôndilos da primeira falange, que inclusive é um ponto de inserção ligamentar, como os ligamentos colaterais da articulação do boleto. Mas então, e qual que é a diferença entre um côndilo para um epicôndilo? Bom, os côndilos são as superfícies ósseas recobertas por cartilagem articular e que, consequentemente, fazem parte da articulação. Já os epicôndilos são as áreas ao redor dos côndilos, que não estão participando da articulação, pois elas não estão recobertas por cartilagem articular, porém, anatomicamente, elas estão correlacionadas aos côndilos, e geralmente são pontos de inserções ligamentares. E já com essa revisão, a gente consegue trazer a primeira resposta do nosso desafio anatômico, onde nós visualizamos uma imagem lateromedial de uma projeção radiográfica de um boleto, e essa projeção ela está a 0 graus. E como é que a gente sabe que ela está a 0 graus? Porque a linha em amarelo são os côndilos metacarpianos sobrepostos, e a 0 graus eles ficam um em cima do outro exatamente. E a estrutura que fica mais insinuada do que os côndilos, que está destacada em vermelho, nada mais é do que a crista sagital. E em azul nós conseguimos visualizar muito bem os epicôndilos da primeira falange. E eu vou deixar demarcado aqui em verde o que seriam os côndilos da primeira falange para você ver a diferença entre a região de côndilo para epicôndilo. E já na segunda imagem do nosso desafio anatômico, o que nós visualizamos aqui e o que nós escrevemos em um laudo radiográfico é exatamente um aumento de volume dos tecidos moles. Lembrando que o exame radiográfico ele não é o melhor exame para a gente estar visualizando as estruturas de tecido mole, como tendões e ligamentos e até mesmo subcutâneo. Mas ele traz sim algumas informações para nós. No entanto, devido ao nosso conhecimento anatômico, nós entendemos que nesse aspecto dorsal da articulação do boleto fica o recesso dorso proximal ou então dorso distal da articulação metacarpo-falangiana. Então sim, a gente pode imaginar que aquilo possa ser uma efusão articular, mas para isso precisaríamos confirmar através de um exame ultrassonográfico. E nessa região nós também vemos um aumento de volume e nós sabemos pela anatomia que existe o recesso pálmaro-proximal da articulação metacarpo-falangiana.
No entanto, nós não podemos dizer com certeza que isso é uma efusão articular, porque pode estar associado também ao aumento de volume dos tendões ou então dos ligamentos palmares dessa região, que no caso são os flexores e os ramos do ligamento suspensor do boleto. Então, para um laudo radiográfico, que é um documento oficial, nós escreveríamos um aumento de volume dos tecidos moles. E sim, faríamos um exame ultrassonográfico para investigar qual que é a origem desse aumento. E neste exame, então, no lado ultrassonográfico, nós poderíamos colocar mais detalhes sobre uma efusão articular, uma celulite, ou então uma tendinopatia, ou então uma desmite. E pensando agora na terceira pergunta, onde nós colocamos essa imagem radiográfica e perguntamos qual que é esse sesamoide. Isso é uma interpretação radiográfica que nós fazemos, porque se nós encontramos algum fragmento, alguma área de lise, ou então alguma fratura, nós precisamos, no laudo radiográfico, dizer em qual dos sesamoides que nós encontramos essa alteração. Então agora eu vou ensinar para vocês uma regrinha básica, mas que funciona super bem. Olhando para esse membro torácico e sabendo que ele é um membro torácico esquerdo, por conta da únice lateral, então nós visualizamos na região do carpo, que esse é o lado esquerdo do cavalo, esse é o membro esquerdo do cavalo. E usando a minha placa radiográfica fictícia, quando nós realizamos uma projeção radiográfica, a mais comum é que nós realizamos a DP, a dorso palmar. E quando nós realizamos essa imagem, o que acontece é que a imagem ela fica chapada na placa. E é isso que nós visualizamos na projeção radiográfica. Uma vez que eu faço uma imagem angulada, ou seja, o raio vai entrar dorsal e lateral. Então, ele vai entrar dessa forma e vai sair palmar e medial. Essa é a imagem que nós vamos criar na placa. E quando eu faço essa projeção radiográfica, eu vou avaliar as estruturas que estão palmares e as estruturas que estão dorsais. E neste momento, quem eu visualizo bem aqui é o sesamoide lateral, que inclusive na imagem é o sesamoide em questão. E uma regrinha básica para vocês nunca mais esquecerem disso. Quando a gente faz uma dorso-lateral palmar-medial, a gente une as letras. Então, tudo que está dorsal, medial. E tudo que está palmar, lateral. Então, se a gente olhar nessa imagem, por exemplo, essa superfície que nós visualizamos do metacarpo é a superfície medial. Se encontrarmos alguma alteração deste lado, todas essas estruturas são mediais, assim como todas essas estruturas aqui serão laterais. E para a gente finalizar, a última pergunta do nosso desafio anatômico era uma imagem radiográfica, onde nós perguntávamos quais alterações eram visíveis. Bom, a primeira delas é o aumento de volume dos tecidos moles, principalmente do lado medial. Porque se eu sei que é um membro esquerdo e eu estou fazendo uma dorso-palmar dessa imagem, nós seguimos o mesmo princípio que nós fizemos o raciocínio agora mesmo. E outra alteração que a gente visualiza quando nós realizamos essa imagem é uma fratura apical do sesamoide. E eu vou colocar outra imagem radiográfica aqui, que alguns perceberam, mas eu sei que pode ter passado despercebido, porque não era a melhor projeção para a gente conseguir visualizar isso, porque tinha uma sobreposição. Mas já naquela imagem a gente conseguia ver alguns fragmentos apicais, ou seja, alguns fragmentos nessa altura do osso sesamoide. E a terceira alteração que nós encontramos são osteófitos nas bordas articulares da primeira falange e do metacarpo. E esses osteófitos são proliferações nas bordas articulares, geralmente decorrentes de uma osteoartrite já avançada. E nesse caso em específico, foi realizado o exame ultrassonográfico desse cavalo, e o que nós pudemos encontrar foi uma desmite do ligamento suspensor do boleto. Então, o ramo medial tinha lesões, tinha alterações, e aqui aconteceu uma fratura avulsiva por uma força de arrancamento do ponto de inserção desse ligamento. Então, se a gente lembrar o ligamento suspensor do boleto, se origina no aspecto palmar do carpo, segue distalmente para se dividir em dois ramos, um lateral e um medial. E cada um desses ramos vai se inserir na superfície abaxial, ou seja, na superfície de fora desses ossos sesamoides. E devido à grande força que esse ligamento exerce sobre a superfície óssea do osso sesamoide, pode sim causar fraturas por avulsão ou então fraturas catastróficas se o sesamoide já tiver alguns processos degenerativos. E além disso, através dos exames ultrassonográficos, nós conseguimos confirmar a presença de efusão articular, algo que também era visível através da radiografia, porém somente confirmado através do ultrassom.
E o porquê, agora fazendo um raciocínio clínico, por que que todas essas alterações estavam envolvidas? Bom, sim, já existiam alguns osteófitos, então a gente imagina que por ser um cavalo atleta já apresentava algumas alterações com relação àquela articulação, osteoartrite, isso por si só já produz uma quantidade de líquido nessa articulação um pouco maior, mas além disso, esse ligamento suspensor já apresentava uma desmite crônica com pontos de fibrose, então ele já vinha sofrendo há um tempo, a ponto do osso sesamoide também mostrar pontos de degeneração e perda de densidade óssea. E essa perda de densidade é muito bem visualizada e chamada de sesamoidite. Então ocorre uma lise óssea, no entanto essa lise tende a tornar aquela estrutura óssea mais frágil e consequentemente a estrutura fica mais porosa. Isso predispõe a fraturas. Então essa fratura apical do sesamoide aconteceu em consequência de uma fragilidade desse osso, junto com uma desmite do ligamento suspensor do boleto, e se a gente lembrar, algumas fibras, algumas porções das fibras do ligamento suspensor do boleto são intraarticulares, ou seja, lesões, rupturas de fibras nesse ligamento tendem sim a causar uma efusão articular, uma sinovite ali inflamatória. Porque a partir do momento que tem a ruptura de fibras e eu tenho a liberação de mediadores inflamatórios, eles vão entrar naquele líquido sinovial e vão agir na produção de metaloproteinases que vão então obstruir a cartilagem articular, perpetuando o problema da osteoartrite. E agora, finalizando toda essa revisão e juntando todas as peças, eu te pergunto, ficou bem mais fácil de você fazer um raciocínio clínico?